Olá, bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Eu sou Vitória E eu sou Emily. e hoje nós vamos falar do GP da Espanha, do Grande Prêmio da Espanha, que é aí onde a gente esperava ver um pouco mais Fernando Alonso, e dessa vez eu acho que acabaram zicando o Alonso, viu? Mas Ou ele auto-zicou. Não sabemos. Tava muito é, feliz. mas a diferença desse GP para o passado foi nítida. Mas até que foi um grande prêmio, assim, com muitas coisas, viu? Desde a classificação até a corrida. E Sim. a corrida não foi. Assim, a corrida não foi lá grandes emoções, mas não foi uma corrida que acabou com os mesmos resultados de sempre. Eu acho que eu vi muita gente reclamando da corrida. Ai, foi uma corrida chata. Uma corrida boring e tudo. Mas sendo bem honesto, eu achei uma corrida ok, sabe? Eu não achei ela tão ruim assim, não. Eu acho que é porque sempre, toda semana, o pessoal espera um safety car, uma bandeira vermelha, uma bandeira amarela, coisa que a gente não teve. A gente só teve só uma punição e um incidente, dois, assim, entre aspas, no máximo na corrida, eu acho que às vezes o pessoal pode achar chato por conta disso. Mas na minha opinião foi bem ok. Você gostou da corrida? Gostei. A classificação também foi uma coisa bem animada, então eu acho que teve bastante coisas para. Tem bastante coisas, acho que, pra gente comentar hoje aqui. E podemos Sim. começar, né? Sim, vamos começar com quem? Com o mais previsível, que é o Verstappen. A Pode gente falar. leva o pontapé. Então, o que é que vamos falar do Verstappen? Fez a pole, ganhou, liderou a corrida toda. Dava para ter feito um Charlie da tarde, enquanto os outros pilotos estavam correndo e mesmo assim ganharia. Reclamou um pouco do pneu, mas o pneu estava ok. Ele colocou 40 segundos no resto do grid, uma volta ali, mais ou menos a partir do 13º. E eu acho que não tem nada para falar do Verstappen. Eu acho que o ponto é exatamente esse. Não temos nada para falar do Verstappen, nem reclamação, nem alguma coisa a mais. Eu acho que foi isso. Ele é meio que uma corrida silenciosa para ele, sabe? Eu acho que é um gap muito grande, assim, da qualidade do carro do piloto e o resto do grid com o carro que o resto do grid tem. O que é que você achou do Verstappen nesse final de semana? Tenho muito o que falar do Verstappen, não. Ele tá ali, né? Tá fazendo Ganhou. dele. E só falta uma vitória para ele poder alcançar o Senna, né? Ele tem 40. No próximo final de semana, provavelmente ele vai bater, todo mundo já sabe. Não temos novidade nenhuma nisso. E aí vamos esperar, né, para ver quantos recordes de Max Verstappen vai fazer esse ano. E assim, vamos falar de outro piloto da Red Bull, Checo Pérez. Bom, do Tcheco eu já tenho coisas a dizer, coisas a falar sobre ele, né? É, nessa corrida, ele sumiu. Ele realmente, assim, sumiu. Eu fiquei assim, gente, o que aconteceu com o Pérez? Mas não tinha muito o que esperar dele, porque ele ficou fora no Q2 na classificação. E eu acho que isso tem muito a ver sobre o Pérez ter sentido alguma pressão em cima de um carro tão bom, ou ele mesmo estar se pressionando, porque ele falou tanto que ele queria, porque queria competir, que ele ia ali bater de frente para competir até mesmo com o Max, e tudo mais. A gente já falou aqui que o povo especula e fala sobre as questões de eles terem peças diferentes no casco, não sei o quê. Mas ele ainda está numa equipe que tem o melhor carro do grid. E tudo pra Sim, mim, que não é um top 3 no mínimo, é desastroso. sim, Sério. Pra é mim, ele tá verdade. pipocando ali e tá pipocando sozinho, porque ele foi assim. Tudo bem que na classificação não foi só ele que foi engolido pela Brita. O Bottas foi pra Brita, o Albon foi pra Brita. Acho que o Sainz também acabou indo ali pra Brita. Mas, tipo assim, Aham. foi um erro muito bobo do Pérez. Então eu fico me perguntando, assim, é desse jeito que ele disse que queria bater de frente, que não sei o quê? Sei não, viu? Assim, tá, é complicado. Mas assim, ele largou em 11º e terminou em P4.
Então a gente viu que ele escalou o grid inteiro, ok, fez um ótimo trabalho, mas tipo, ele teve o erro em Mônaco, ele teve o erro agora de ir para É, Bristol. tipo, não são erros que aconteceram só nessa corrida. E aí eu lembro que quando o Bottas ainda era companheiro de equipe do Hamilton na Mercedes, faziam muito essas comparações, né? Sobre escudeiro, sobre Bottas e Hamilton. Eu fico, ó, sobre Bottas e Pérez, eu fico assim, pensando aí. E a galera leva na brincadeira a questão de que o Horner vai ligar pro Daniel Ricciardo, que não sei o quê, mas assim, até que ponto é aceitável que o Pérez continue errando para manter o contrato dele na Red Bull? Até porque a equipe está sacrificando pontos, né? De certa forma, ela precisa desses pontos no final do campeonato. E tipo assim, o Pérez ele pode estar colocando muita pressão em cima dele para ganhar o campeonato. Só que não necessariamente ele precisa ganhar aquele campeonato. Se ele estivesse na corrida sempre em P2, em P3, já seria incrível. Eu não vejo como, porque, ou se alguém está colocando pressão nele, ou se ele mesmo está se auto colocando pressão, de bater de frente no campeonato com o Verstappen. Eu acho que ele tinha que fazer o melhor trabalho dele dentro da equipe. Se ele conseguisse bater com o Verstappen, ótimo, teríamos uma competição dentro da equipe. Mas se não, como é o caso, eu não acho que ele tem que forçar isso o tempo todo. Eu Ou acho que foi muito precipitado quando algumas pessoas falaram que achavam que o Pérez e o Verstappen estavam ali naquela mesma pareia, porque para mim os últimos grandes prêmios têm mostrado, as últimas corridas têm mostrado que é bem distante disso. sim. E eu vi também, eu fui fazer uma análisezinha, e o carro do Pérez estava rodando mais ou menos ali igual aos carros da Mercedes. Então, tipo assim, tinha talvez como. Não, assim, eu não sei se ele teria como chegar mais ou menos no Russell, mas falando assim no trabalho geral, como o carro tá rodando muito, eu não sei se talvez ele poderia ter feito um trabalho melhor. Ou se nos próximos Grande Prêmio ele vai tentar ali fazer um trabalho que ele consiga estar sempre ali no pódio, que era o que ele fazia mais no ano passado. Eu acho que é isso que a gente espera do Pérez, que ele faça o trabalho dele conforme o carro que ele tem, né? E aí, qual vai ser o próximo tópico que a gente vai falar? Vamos passar para o início da corrida, né? A gente falando aqui da Brita e o Russell, a corrida nem começou e ele já foi para lá para a Brita. É, E outra, né, que a gente teve nesse final de semana, a polêmica aí, que ai, todo mundo ficou, meu Deus, o que rolou aqui na classificação, que foi o Russell e o Hamilton ali se tocando e uma peça do carro do Hamilton sendo danificada. E assim, pra mim ali foi totalmente um erro da Mercedes. Não foi de nenhum dos dois, foi da Mercedes, por falta de comunicação da Mercedes. Um erro de equipe mesmo, assim. É, e ainda tinha gente que achava que não sei quem tinha jogado o carro pra cima de não sei quem. Pra, Já é demais. Já é viagem. pra mim, o erro foi da Mercedes, porque o Hamilton ele tava abrindo volta e o Russell tinha acabado de abortar uma volta. Quem tava abrindo volta era o Hamilton. Só que em nenhum momento o Russell foi avisado de nada que é dessa aproximação e o Hamilton foi também tentar pegar vácuo do carro do Russell. Enfim, eu acho que foi totalmente uma falta de comunicação da Mercedes ali e erro de equipe principiante, viu? Porque se os dois pilotos estão ali e você não saber dar uma informação correta, até os comentaristas aí dessas emissoras aí que faz cobertura de Fórmula 1 não estão sabendo dar informação correta, né? Porque falaram tudo errado, que o Hamilton tava fechando volta, acabando volta, não sei o que, tava abrindo volta. Eu acho que foi totalmente um incidente, sabe? Eu acho que não foi uma coisa tipo, aí o Russell jogou para cima do Hamilton. O Hamilton quis passar por cima do Russell. Não, eu acho que foi realmente um incidente. Eu lembro até de uma entrevista que o Russell deu que para dois pilotos se darem bem ali na equipe, é, ou que ele e o Hamilton se dão bem porque eles estão em fases diferentes da carreira. Tipo, o Russell está iniciando, o Hamilton já é 7 vezes campeão, então não tem para que o Russell bater de frente com o Hamilton, porque eles estão em fases diferentes da carreira, tipo, totalmente diferentes. E o Rosberg, é claro que não ia perder a oportunidade de alfinetar o Lewis, né? Depois foi perguntado a ele o que ele tinha achado desse incidente da classificação, e ele falou que o Russell estava correto em pedir desculpas,
mas que o Hamilton também deveria fazer o mesmo, pois, na visão dele, o Hamilton tinha sido um dos culpados ali. Eu fiquei. E nesse final de semana eles não interagiram tão bem, né? Mas conversaram. E pra mim, eu acho que desde do GP antes da pandemia, que eu não via nada do Rosberg com o Hamilton. E o Rosberg também levou um fecho do Christian Horner. Ai, Ele foi não, gente, a pessoa deve tentar no fundo do poço pra levar uma lacrada do Horner. E ele foi falar ali do ritmo do primeiro stint do Pérez, e aí o Horner falou que depois que ele tava fora do carro, ele só queria saber criticar, né, os pilotos. Depois que ele saiu ali, não tá mais na Fórmula E 1. não mentiu, viu? Deus. E assim, falando em Mercedes, você finalmente a Mercedes percebeu que o erro era aquele conceito daquele carro que não tinha teleporte nenhum. Eu acho que a Mercedes ainda falta se encontrar em muita coisa em questão ao carro, mas é perceptível que o carro melhorou, né? Uma Amiga, coisa que eu fiquei rindo muito é que, tipo, eles dando ali o melhor de cada um deles, tanto o Hamilton quanto o Russell, e o Russell começou a insistir que vinha uma chuva. E o engenheiro, eu não sei onde ele tirou aquilo. Chuva na curva, não sei o quê. Chuva, não sei. E ele falando de chuva o tempo inteiro. Aí depois, a chuva que ele falou era relacionada ao suor dentro do capacete dele. imagine o quão suado ele estava para achar que o suor dele era Ele começou a chuva. falar muito de chuva e só depois ele se tocou que era porque estava soando. E aí não era chuva. Eu fiquei rindo muito depois. Eu fiquei, meu filho, que chuva é essa que você tanto fala? Começou a perturbar, dizendo que estava vindo chuva em curva tal e não sei o quê. E eu fiquei, que chuva que esse criatura de Deus tá vendo? Que eu não tô vendo. Mas Ninguém eu, está falando de chuva. mas eu vejo assim que o carro da Mercedes deu uma melhorada nítida e que ambos Aham. os dois pilotos têm se esforçado. Assim, eles não tinham um pódio, dois pilotos da Mercedes no pódio desde Interlagos em 2022. Então, para mim é nítida a melhora do carro da Mercedes, né? Vamos ver por quanto tempo isso continua assim. O Alonso deu depois uma entrevista pós-corrida e falou que agora eles têm que começar, a Aston Martin tem que começar a ficar um pouco de olho na Mercedes, né? Sobre a questão dos pilotos, são dois bons pilotos. E ele também aproveitou para falar da Ferrari, viu? Alonso, muito atento, disse que a Ferrari também tem um carro bom, mas que nem toda corrida são os dois pilotos que estão ali em um embate para ir para o pódio. Eu acho Uhum. que até lá dentro do grid mesmo é perceptível a situação que tá ali na Ferrari, né? Então, acho que por agora eu também concordo com o Alonso que se for pra Aston Martin, se ligar em alguém, vai ser na Mercedes. E eu acho que vem uma briga boa aí, viu? Aston Martin e Mercedes. Sim. E outro detalhe, o Hamilton ele foi P5 na classificação, mas eu acho que ele poderia tranquilamente ter sido um P2 ou alguma coisa do tipo, se não fosse o dano na asa dele com aquele toque do Russell. Então, para mim, isso já mostra a diferença do carro da Mercedes. E é algo que eles esperavam, né? Porque o Hamilton falou que se fosse para o carro dar uma melhorada, se o carro realmente, se eles conseguissem realmente ajeitar coisas no carro, essa melhora seria vista na Espanha. E, pelo visto, chegou mesmo essa melhora. Sim. E, tipo assim, eu acho que esse carro da Mercedes demonstrou que eles têm agora, né, um bom gerenciamento de pneus, né, e também bastante constância. E eu acho que uma coisa que é extremamente, a gente consegue perceber, é que apesar de insistir no erro dos Zero Side Pods durante muito tempo, eles entenderam qual era o problema, foram lá e resolveram. Ao contrário da Ferrari, e continua insistindo no mesmo erro. E o erro não é só o carro, o erro é a equipe, é o É, gerenciamento, é a a estratégia, gente, é a comunicação. a gente tinha falado aqui, e isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui. A gente falou aquela vez sobre gerenciamento de pneu na Ferrari, a gente falou já sobre. A gente apontou muitas coisas aqui que são erros que a equipe poderia solucionar e não faz. E hoje na corrida, uma coisa que eu fiquei assim, e saiu, repercutiu muito nas redes, a galera tá comentando sobre, é que o Leclerc.
Ele falou que ele preferia pneus macios. A Ferrari falou assim, ok, pneus macios. E depois disso deu os duros e contrariou o Leclerc. Tipo, ele fez, tipo, 16 voltas de pneus duros, 25 de macios. E assim, faltando 25 outras voltas, a Ferrari simplesmente só decidiu ignorar ele em relação aos pneus macios e botou os duros novamente. E ele depois foi visto também conversando pós-corrida com o Sainz, assim, nada alegre. Ele já tinha ganhado punição, já não sei o quê, e é uma coisa assim. Eu não sei até quanto tempo a Ferrari vai continuar enrolando para estar tomando atitude, porque é nítido que nem os próprios pilotos aguentam mais essa situação. A Ferrari precisa de uma reestruturação completa na equipe. Tipo, não é só tirar uma pessoa, duas. É uma reestruturação completa. Tipo assim, o Leclerc teve problema com a quali, né? Ele largou do pit por trocar várias peças que a Ferrari não estava entendendo nem onde era o problema que ele teve na quali, né? A gente sabe que o carro é ruim, mas não a ponto dele ficar, tipo, fora do Q2 e do Q3. E, tipo assim, ah, ainda chamou ele numa janela totalmente complicada, quando chamou ele pela primeira vez no box. E isso porque ele, assim, tava rodando de duros na mesma coisa que os pilotos que estavam ali ao redor dele estavam rodando de macios. Então, eu acho que a Ferrari pensou que talvez o pneu duro fizesse mais sentido pro Leclerc. Mas eu realmente acho que o Leclerc tinha razão nessa. Tipo, que ele realmente. Era nítido que o desempenho dele com pneus macios estava bem melhor. E eu acho que a gente já falou aqui também, já apontou aqui em episódios passados sobre as equipes saberem também ouvir os pilotos. Ah, é porque o piloto, o engenheiro tá vendo as coisas por fora, não sei o quê, mas o piloto também tem noção do que ele tá vivendo ali, do que ele, gente, ele tá ali, ele tá com o carro, ele tá dentro do carro, ele tá correndo. Pra mim, eu acho que falta muito isso na Ferrari, é ouvir os pilotos, o que os pilotos estão falando, porque pra mim, eles estão só fazendo por fazer, já virou brincadeira. E às vezes os pilotos às vezes as pessoas falam, o Leclerc tem que se impor. Mas ele pediu macio, a equipe disse ok, e quando ele chegou lá, era pneus duros. Tanto que, Justamente. Aí não tem como ele adivinhar também. tanto que o Sainz, na última corrida, ele reclamou bastante com a equipe. Se você perceber, os rádios do Sainz, quando a equipe chama ele para o box, ele não obedece. Ele vai na hora que ele quer, que ele acha melhor. Se você perceber os rádios do Sainz em algumas corridas, você percebe que ele vai além. Inclusive o Sainz, que largou de P2, né, na quali, ele era o carro que estava com atualizações ao invés do Leclerc. Mas a Ferrari não sabe administrar a corrida, o Sainz também teve alguns problemas ali de ultrapassagem. O carro come muito pneu, mas tipo assim, às vezes o piloto tem ali, deixa muita gente ultrapassar, seja por ritmo, seja por algum erro, etc. Mas o fato é que a Ferrari não acerta na estratégia, na comunicação, nas atualizações e nada. Eu acho que esse é um problema que todo mundo já percebeu na Ferrari e é preciso que eles reconheçam e saibam o que estão fazendo. Porque, tipo, não adianta ter um carro ok, que pode estar ali em segundo, terceiro lugar nos construtores, se eles erram todo o resto. Eu acho que para mim é isso. Não, só do Leclerc ter ficado em silêncio depois do último pit stop, não ter dado mais um pio no rádio, pra mim aquilo ali já foi significativo. Já é pra um bom entendedor, nem palavra nenhuma basta. O E aí, pode falar. Leclerc ficou calado, porque se falar ele estava errado. E aí a gente pode falar também da situação McLaren, né? McLaren não via assim muita coisa do Piastri esse final de semana. E o Norris, coitado. A grande surpresa foi ele ser P3 na classificação, tanto que o próprio Verstappen ficou chocado quando viu ele lá. Mas aí ele caiu para último já na primeira volta, porque eu não sei o que acontece com a sorte da McLaren, mas o carro estava danificado e ele foi para o pit lane e voltou em último, assim, em último, 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 último. O dia que a gente acha que vai, não vai. A felicidade da McLaren durou exatamente meia volta. Ele teve aquele problema com o Hamilton, né? A asa dianteira dele foi para debaixo do pneu do Hamilton, quebrou, ele foi para último, passou assim uma corrida terrível, horrível. Ele deve ter chorado agora de noite. O Piastri, eu acho que ele foi ok.
E o Norris ter conseguido P2, eu acho que demonstra que o conceito da McLaren pode ter algum caminho bom. Se bem que a gente nunca sabe, né? Porque pode ser aquele famoso caso de carro que é bom na classificação e terrível e não tem ritmo de corrida nenhum. A gente não teve nem como saber isso porque não tivemos nem a chance, né? Ai, que se tudo a McLaren. Eu realmente não queria estar na pele dos McLaristas, porque a situação não tá nada legal. Quando pensa que vai vencer, não vence. Você estava É, assim, ano e passado. nesse domingo, a equipe realmente não apareceu. Agora imagine Daniel Ricciardo com esse carro, se ele ainda estivesse na McLaren. Não sei, gente, como seria se tu. Ai, quando eu lembro as raivas que eu passei com essa saída do Ricardo da McLaren, porque todo dia era uma humilhação diferente. Esse coitado não podia fazer nada, que já era o mundo inteiro caindo em cima dele. Era humilhado dentro da equipe, era humilhado fora da equipe, é uma pessoa que não tinha um minuto de paz. Ele tá mais feliz agora como garoto propaganda da Red Bull. Digo mesmo. Muito mais feliz, sorrindo, não tem tristeza, só gravar videozinho. Nunca mais a gente viu ele com aquele semblante velho abatido. Eu tô achando que até cabelo já tá crescendo de novo, onde é aquelas aberturinhas dele. Ai, nossa, mas na McLaren, eu, coitada, toda semana era uma humilhação diferente, vindo de algum chefe de equipe, de alguém. Era impressionante. É. E acho que por fim a gente poderia falar, antes de dar o resultado final desse GP, mais uma vez sobre a questão Aston Martin. Na sua opinião, o que aconteceu com a Aston Martin esse final de semana? E outra, gente, a situação do Stroll, pelo visto, não tá nada boa, viu? Ai, mas tem gente que cria fique também, né? Criando um fique de que o Stroll ia ser demitido. Por favor, né? Por Ai, favor. gente, quem tava falando isso? Ai, surgiu umas fake news aí, umas montagens muito da mal feita, dizendo que o Drogovic ia substituir o Stroll. Ai, gente, acorda. Não tem como. Gente, o pai do menino é literalmente dono da... Ele literalmente comprou a equipe para que o filho dele pudesse correr. Ele é o Agora herdeiro ele da Aston simplesmente Martin. demitiu o filho. Ele é o herdeiro da Aston Martin. Tipo, não só o pai dele é dono, como ele é herdeiro. E tipo assim, eu posso falar vários pontos aqui. O carro do Alonso parecia ter alguns probleminhas. Ele não teve muita sorte na quali. Ele pegou o P9, mas por conta da punição do Gasly, que teve ali 6 lugares por atrapalhar o Sainz e o Verstappen, desceu 6 posições, né? Então o Alonso subiu um pouquinho. É, e aí eu acho que ele fez uma corrida meio escondida até. Ele estava ali naquele limbo do meio do pelotão. Eu acho que a única vez que a gente viu realmente o Alonso foi naquela disputa bem legal que teve entre ele e o Ocon, mas que eu achei que o Ocon deu uma exageradinha, ele deu uma espalhada ali, que eu fiquei tipo, será que vem aí uma confusão? Ah, se tivesse dado um toque, alguma coisa ali, acho que o Alonso ia surtar. Ou talvez não, ele tá numa fase bem paz e amor, né? Não, amiga, GP em casa. Tem isso não. E agora com essa questão de hoje, depois dessa corrida, o Alonso parou ali na tabelinha dos pilotos e quem se aproximou dele foi o Hamilton, que tá com 87 pontos e o Alonso com 99. Então, acho que vem briga boa aí mesmo entre a Aston Martin e Mercedes. Quem diria que em 2023 a gente já estava falando sobre uma briga entre Aston Martin e Mercedes? Para melhorar só se o Alonso, o Verstappen e o Hamilton disputassem o campeonato juntos. Aí é Campeonato. E tipo assim, e talvez o desempenho da Aston Martin foi abaixo do que ela vinha apresentando, mas talvez eu estava pensando que isso pode ser referente a maior, né, ao melhor desempenho da Mercedes, que meio que tomou ali o lugar. Era isso que a gente falava muito ano passado, tipo, ai, a Haas está muito bem, mas a Haas está muito bem porque a Mercedes está muito mal. Então, quando a Mercedes começar a subir, a Haas vai começar a voltar para baixo. Então, eu acho que pode ser referente a isso. Mas eu não acho que o carro da Aston Martin seja ruim assim, não. Eu acho que também tem a questão das atualizações que eles estão trazendo, demorou um pouquinho para chegar. Mas eu estou torcendo muito para que tenha uma disputa saudável, né? Saudável, doutor Alonsinho
entre ele e o Remo. Nada de briga assim, muito, sabe? Vai ser um Tô Alonso achando, não. eu tô achando que ainda precisa de uma briga assim, sabe? Pra dar uma animada, um pei, um pou. Você acha? Eu tô achando. Talvez seja isso que esteja faltando aí. Mas se bem que deram um rebrand no Alonso, né? Ele tá totalmente diferente, tá? Assim, bem, sabe aquela fase em que o Vettel passou de vilão da Fórmula 1 a completamente amado? Eu acho que essa é a fase que o Alonso está. Tá chegando ali. Não tanto, mas tá chegando. Quem sabe algum dia eu passei a gostar mais do Alonso também. Ah, É, eu sempre gostei, sempre defendi. Vocês estavam lá nos episódios antigos que a gente gravou. Ai, Alonso tem que se aposentar. Alonso não tem mais nada que dar. Eu tava lá, Alonso tem sim, vocês estão mentindo, é marcação com ele. E eu defendo até hoje. é uma coisa bonita, ela se orgulha. O que é que... Olha, ele é um piloto ótimo, 40 anos. Dizem que ele pode estar dirigindo aí até 2026, entendeu? O Verstappen já vai ter se aposentado. Olha aí. Ah, e para terminar, o Tsunoda levou 5 segundos de punição, né? Foi a única punição que a gente teve. E, assim, ainda conseguiu uma constância, porque ele terminou a corrida em P9, mas por conta da punição, né? Ele foi para. Comparado ao companheiro dele de equipe, eu com certeza acho que o Tsunoda tá tendo muito, muito, muito mais constância. E eu ouso dizer que você está revoltada com o fato de Nick DeVries não estar tendo bons resultados. Que? Você, nos últimos episódios, você está revoltada, porque você parece que você apostou todas as suas fichas no DeVries e Minha agora que ele filha, não. você também não venha falar, não, ela joga só pra mim. Mas podem voltar nos episódios antigos que a gente tava falando, ai, finalmente uma chance dele na F1 pra ele mostrar o que não sei o quê. E agora eu fico, gente, onde é que eu tava? Que eu nunca tinha visto o povo da categoria passada dele. Relembre, Fórmula sim, Fórmula o povo tudo falando da Fórmula E, que não era pra esperar muito dele, que não sei o que. Eu fiquei passada quando eu achei na internet matéria do povo falando, não era pra esperar tanto dele. Eu fiquei tipo, o quê, gente? Ele não é um ganhador. Mas eu também não tinha visto isso, não. Só tinha visto coisas boas dele. Tipo, nossa, com a AlphaTauri, ele vai bater de frente com o Max Verstappen. Era só essas coisas que eu lia. E, tipo assim, pra finalizar, vamos àquela parte que você sempre gosta de perguntar, sabe? Pergunte aí. A gente tem que dizer o pódio primeiro. Ah, é verdade, eu sempre esqueço. Então, o pódio deste GP foi, como se todo mundo nem soubesse, né? P1, Max Verstappen, P2, Lewis Hamilton e P3, George Russell. Esse foi composto o pódio aí do GP da Espanha e o Hamilton foi eleito como piloto do dia. Agora faça a pergunta mágica, Emily. Pergunta mágica. Quem, pra você, foi o piloto de dia? Lewis Hamilton. Pra mim, foi o Russell. Mas eu posso explicar o porquê? Pode, minha princesa. Ele saiu lá de trás, conseguiu um P3, deu ali um tom super legal para a corrida, pensando que estava chovendo, mas na verdade estava suando, porque eu gosto de analisar o entretenimento e o desempenho. Eu acho que ele equilibrou bem. Mas o Hamilton também teve um final de semana excelente. Então eu acho que se, tipo assim, se tivesse equipe do dia, seria com certeza a Mercedes. E assim, eu tava analisando, e os três últimos da corrida foi o Magnussen, o Bottas, que a gente vem acertando Bottas, e o Logan Sargent. Fiquei triste pelo Sargent, porque ele Ai, que começou... triste, mulher. Ai, gente, vocês ainda estão nessa. Pra esse menino Eu tô evoluir. contente, eu Se tenho... tiver gente que apoia ele ouvindo aqui, escolher, mas pra esse menino, pra melhorar, pra... Ai, a situação desse querido não tá boa não, viu? E o Bottas, ai, o Bottas só fez sentir saudades. A gente sentiu saudade, porque todo ano a gente adota um piloto em estado tipo assim, crítico pra chamar da gente, né?
Ano passado e retrasado era o Bottas, e esse ano, ao que parece, pelo que eu tô vendo quase todo episódio, é o Tsunoda. Sim. A gente sempre adota um piloto em situação de barril pra chamar da gente assim, tipo, não, não mexe com ele. Vai sendo Bottas, esse ano vem sendo o Yuki Tsunoda, é só botar nos episódios, é tipo a gente o tempo todo. Ah, o Tsunoda é isso, mas ele tá em P9. E, tipo assim, é isso, né? Tsunoda. Quando você abrir seu restaurante, a gente vai ser as primeiras a ir comer lá. E lhe Sim. entrevistar. Já. Ai, eu acho que é isso, gente. O título, acho que desse vídeo de hoje vai ser Mercedes, equipe do dia, porque a situação foi essa. Tiraram água de pedra. Então, por isso que eu também tô escolhendo Hamilton aí como piloto do dia. Mas eu acho que é isso. E se vocês gostaram desse episódio, eu peço, por favor, que não esqueçam de curtir, de compartilhar. Aqui na descrição do vídeo a gente também deixa as nossas redes sociais, o nosso Instagram aí do Paddock. A gente sempre tá postando tudo lá, tudo que acontece dentro do Paddock e fora do Paddock, na vida dos pilotos, e o que a gente gosta da fofoca. Então, acompanhe a gente, que a gente está sempre postando muita coisa legal. E se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify ou pelo YouTube, compartilha com seus amigos. Se estiver escutando a gente, pode postar aí nos stories do Instagram, marcando o perfil do Paddock, que a gente vai estar repostando. E acho que é isso. É isso. Obrigado por escutar Mais um episódio. do Paddock Podcast. Beijo. Tchau.